Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Nós vamos pedir, como costumamos fazer às terças-feiras, eu vou pedir a Gil, ao nosso Gil, que faça uso da sua capacidade de locução, sua voz canora e cadenciada, para ler um texto que está aqui na tela, e peço que atentem bem para o teor desse texto. A partir daí, depois, vamos fazer as nossas possíveis considerações. Bem, vamos então ler uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Vamos ao texto. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nelas se acham e que nelas tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia que ouvem coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos de cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espátulas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. E o seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são mais separadas pelo meio, não, são mais irrepreensíveis. São irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhantes aos cabelos, não muito longa, mas separadas pelo meio, seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente e, quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se teve jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que eu não faltarei em mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada.
Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, temem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, ao contrário, aqueles eu o conhecem e com ele tem praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lidiozone sétima, Luna secunda. E aqui tem, este documento é encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao templo de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto, por si mesmo, já nos diz muita coisa. Atentemos o seguinte, não é um texto espírita. Atribui-se que se encontrou este texto nos arquivos de um determinado cidadão lá de Roma. Então, mas essa carta, ela circula no meio espírita, é muito divulgada. Bom, certamente há quem a conteste, não sei, tudo é possível, mas indiferente a essas coisas, nós temos que admirar que é muito bem feita, é grandiosa na forma de expressar a grandeza de Jesus e a grandeza e beleza de Maria. Mas o ponto essencial, primeiro, digamos assim, que me leva a pedir para começarmos com ela, a despeito de todas essas informações, é a autoria desta carta. Senador Públio Lentulus, autoridade romana na Judéia naquela época, nos tempos de Jesus. Vou fazer uma observação, assim, um comentário. Quando o nosso Simval nos solicitou para fazer isso, que seria por volta do dia 17 de agora de outubro, ele alegou uma motivação. É que, desses dias, eu vi o aniversário do padre Manuel da Nóbrega. E, tratando-se de Emmanuel, seria oportuno fazer alguns comentários sobre Emmanuel. Eu até brinquei com ele, que ele estava jogando sobre meus ombros um peso de 20 séculos da história de um apóstolo do Cristo. Mas, íamos tentar. Mas não é que, em parte isso aconteceu. Não deu para fazer no dia 17. Eu não aguentei o tranco. Algumas razões de ordem por questão de saúde me empurraram para frente e ele generosamente transferiu para hoje. E hoje, graças a Deus, estamos aqui para cumprir a nossa tarefa dentro do que é possível. Bem, mas saltemos no tempo. Em 1931, assim de Chico, numa declaração de Chico, ele disse que na fase inicial, já a mediunidade de Chico ganhava pujança, ele estava a psicografar os textos do seu grande primeiro livro, que foi Parnaso da Além-Túmulo, no seu grupo de trabalho, onde ele frequentava, lá em Pedro Leopoldo.
Ele, naquela época, Chico estava sofrendo, segundo ele, estava sofrendo muito com problemas de vista, ele estava, era um interior de Minas, mas as vistas lhe maltratavam muito. Mas ele estava no seu trabalho de transcrever, de psicografar os textos dos diversos poetas que vieram trazer o seu testemunho através da mediunidade dele e que vieram depois a se constituir no livro Parnaso da Lente. Então, ele disse que num determinado dia, em 1931, ele sentiu em torno dele a presença amorosa de um Senhor, de um espírito com aspecto de Senhor, com muita bondade. E ele aí tomou conhecimento que ele revelou, né, para Chico, que Chico estava o vendo pela primeira vez ali, pela sua percepção mediúnica, mas que ele já vinha acompanhando Chico desde o começo. Só ali, naquele momento, é que ele se fazia presente para a percepção de Chico. E a partir daí, nos contatos que foram acontecendo, ele revelou para Chico que os laços que os ligam, ou que os ligavam naquele momento, do passado, se perdiam nos erros dos séculos, as ligações de afeto entre ambos, entre espíritos, e ele estava sempre com Chico, e naquele instante ele estava ali para contribuir com Chico, colaborar na elaboração de ensinamentos, de conhecimentos, de esclarecimentos sobre o novo espiritualismo, a doutrina espírita. E a partir daí ele assumiu a presença constante durante Chico e passou a ser aquele coordenador que foi, né, o tempo inteiro, foi tomando esse espaço e coordenando as atividades de Chico e tal. Bem, isso nessa época. E de Chico, toda vez que no grupo de trabalho solicitavam dele a identificação, ele declinava educadamente. Ele não se revelava, não dizia quem era ele, mas chegou a dizer, no passar do tempo, que numa das últimas encarnações dele na Terra, ele fora um sacerdote católico que desencarnou no Brasil. Os primeiros sinais, e depois sai atribuindo isso a Manuel da Nóbrega também. E, mais ainda, que nos tempos de Jesus, ele vivera na Judéia como um representante de César, do Império Romano, e vivenciou aqueles momentos. Daí a importância que eu dou a essa carta para essas nossas pontuações, porque, digamos, Públio Lentulus, se ele disse na personalidade de um senador chamado Públio Lentulus, aí podemos fazer a ligação desta carta com a revelação que ele fez a Chico e aos companheiros de Chico. E o tempo foi passando. Então, em seguida, ao longo, ele passou a psicografar muito através de Chico, fazer psicografias, e nessas reuniões, em determinado momento, ele resolve, né, os companheiros resolveram, assim, juntar o material que ele já vinha produzindo, para que se pudesse se transformar em livro. Então, aqui a essência dele, eles coordenaram e saiu um livro, que tem o primeiro livro psicografado por ele, por Chico, sobre ele, de autoria dele, que tem o título de Emmanuel. Isso foi por volta de 1937. E nesse livro, ele reafirma, estabelece, digamos assim, as balizas do seu trabalho. A meta é restaurar o cristianismo primitivo. Falando da doutrina espírita, a meta da doutrina espírita e o trabalho dele seria voltado para poder construir essa restauração daquele cristianismo primitivo que se desenvolveu depois do Cristo, ao longo de 3 séculos, pelos milhares ou centenas de milhares de grupos que se constituíram os seguidores de Jesus a partir do trabalho dos apóstolos, o trabalho extraordinário dos apóstolos, inclusive a grandiosidade do trabalho de Paulo. Ele era um grande admirador de Paulo. Eu acredito que continua sendo, Emmanuel. E aí ele estabelece o ponto fundamental é esse. Fala daquele tempo, do que foi o gigantismo, o heroísmo daqueles primeiros cristãos,
da igreja que você chamava de igreja, as reuniões que se faziam nos diversos núcleos, indistintamente eram chamadas de igrejas. As múltiplas igrejas, sem nenhuma, digamos assim, observação, obediência hierárquica entre elas. Aqueles que conheceram Jesus, aqueles que foram multiplicando seus conhecimentos e foram repassando, foram formando assim, essa consciência, e não só oralmente, mas também com as anotações que vieram desde o tempo dos apóstolos. A doutrina cristã foi se desenvolvendo, e sobretudo com as cartas de Paulo, que se expandiram mais ainda. Até que, ao término, ao fim do terceiro, na passagem do terceiro século para o quarto, a igreja que foi, invadiu todo o Império Romano, em Roma, os bispos, chamados bispos de Roma, se apoderaram disso, e aí vem a transformação. Então, ele vai dizer o quê? Que ele vai fazer uma análise objetiva, com palavras claras, não rudes, mas claras, e sem meio tom, fazer uma crítica severa ao comportamento da Igreja Católica na época e dos sucedâneos, no comportamento, digamos assim, no desvirtuamento desse evangelho, dos ensinos de Jesus, da Igreja primitiva. E aí ele tece considerações a respeito do que aconteceu ao longo dos séculos seguintes, e aí toda aquela fase, quando os religiosos associaram-se ao poder humano e desviaram completamente o lado divino, o lado espiritual do Evangelho de Cristo. Ele chega a dizer que nós estávamos em 1937, quando ele estávamos nas vésperas da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi em 1939. Então, ele descreve o cenário que antecede, que se vivia, dizia, fatalmente, grandes dores virão, porque os homens construíram isso ao longo do tempo. Todas as grandes nações da Europa civilizada, estavam cheias de armamentos, todas se armando cada vez mais, porque buscavam nações cristãs, se dizendo católicas e protestantes. Se armavam e se armaram cada vez mais a fim de resolverem os seus problemas. Aí ele faz uma crítica clara à Igreja Católica. Se não fossem desviados os ensinamentos do Cristo, como eles vinham evoluindo com a naturalidade, com a espontaneidade, e aí entra a mediunidade, né, a participação dos espíritos que foram proibidas, as reuniões mediúnicas eram proibidas. Se isso tudo conseguisse, certamente a solução, o caminho da humanidade da Terra estaria mais avançado, porque não passaria por essas provações. A Terra, os homens não assumiríam essas responsabilidades presas ao mundo material em prejuízo do Evangelho de Jesus. Mas ele dizia, as dores virão fatalmente, mas não é o fim, é um processo de transformação. Então ele entra nessas considerações e produz o seu livro. É interessante essas observações, porque são textos curtos, compõem o livro, mas marcam, porque, para mim, na minha opinião, marca-se o direcionamento, a baliza da sua condução, a que ele chama Chico para o trabalho. É restaurar o Evangelho de Jesus. Colocar o Evangelho de Jesus como realmente o Consolador prometido, aquele que Jesus, conforme Jesus fizeram no Evangelho de João. Bom, esse é o primeiro momento. E ele prossegue. Mas um detalhe que eu gostaria de acrescentar agora, que eu esqueci, ainda sobre Emmanuel. Sim, e aí é o Emmanuel, é o Padre Manuel da Nóbrega. Quem foi o Padre Manuel da Nóbrega? Quando eu tentei obter alguma informação mais objetiva do Padre Manuel da Nóbrega, lembrando que o senhor falou do aniversário dele, 17 de outubro, tem uma coincidência muito interessante. O Padre Manuel da Nóbrega reencarnou em Portugal, se eu não me engano, em 1517, no dia 17 de outubro. E desencarnou no Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 17 de outubro, aos 53 anos completinhos. 17 e 17. Nascimento e desencarne. É muito interessante isso, achei uma interessante coincidência. Então, quando ele se refere a esse Manuel da Nóbrega, a gente vai, quem foi esse senhor? A história nos ensina, né, que foi um padre, um dos primeiros jesuítas, chegou aqui no início do descobrimento do Brasil, com a formação dos primeiros governos, participou da fundação aqui de Salvador, da cidade de Salvador, junto com o Tomé de Souza e tal.
Depois, ele foi para São Vicente de São Paulo, lá continuou já saiu daqui doente, continuou trabalhando sempre como ele era um padre jesuíta, mas não era um jesuíta no estilo do jesuitismo de Inácio de Loyola. Ele era um espírito que estava voltado para buscar, sim, a evangelização cristã dos índios, mas respeitando os direitos, respeitando assim as tradições, respeitando a vida, protegendo os indígenas. Ao contrário, ele teve grandes embates, segundo se diz, com digamos, os aventureiros, né? Aqueles que queriam escravizar os índios, uma luta muito grande. E ele fazia esse enfrentamento, um homem de muita cultura. Ele, um homem de muita, o padre Manuel da Nóbrega, um homem de muita cultura, tinha austeridade, tinha firmeza nas suas decisões, nos seus posicionamentos e coragem, e muita bondade no coração. Mas ele desencarnou aos 53 anos no Rio de Janeiro. Antes, fundou a cidade de São Paulo. Ele esperou a dar uma data referente ao apóstolo Paulo, a quem ele tanto admirava, para poder caracterizar, acho que é 25 não sei que, de março, né? Então, ele tem essa ligação muito forte com Paulo. Diz um dos amigos de Chico, que sempre privaram da vida pessoal de Chico, atividades e das conversas coloquiais, há uma mensagem, que numa mensagem ele diz que conheceu Paulo, assim como ele conheceu Jesus, de perto. Ele conheceu o Paulo em determinado momento da vida dele, lá na Judéia, lá em Roma, já em Roma, quando Paulo estava em Roma. E pôde ouvir Paulo se dirigir a um grupo de cristãos e ficou impressionado com a capacidade, a coragem, a lucidez, enfim, aquilo que Paulo tinha em si de grandeza, de afirmação e de representatividade do seu pensamento, uma única vez. Mas ele depois se torna esse grande admirador de Paulo. Bem, mas são traços de Manuel da Nóbrega, essa alma que ele se diz tenha sido uma das suas encarnações. Mas na sequência dos seus contatos com Chico, do seu trabalho junto a Chico, no ano 38, se não me engano, 2 livros são produzidos, já com a participação dele na direção da mediunidade de Chico. Um deles, não de autoria dele, ele prefacia: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito Humberto de Campos. Por que eu estou trazendo esse livro? Comentando isso. Em função do prefácio que ele traz. Então, nós sabemos que esse livro é um livro muito questionado hoje no Brasil. Tem muitos estudiosos, e isso é interessante, né? O espiritismo é uma doutrina racional do questionamento, né? Da dúvida. Assim, Kardec já não ensinou não aceitar tudo. É um livro que muitos espíritos contestam, achando que é ufanismo, foi ufanismo no tempo de Humberto de Campos, que tinha pouco tempo de desencarnado, enfim, tem vários argumentos. Eu, por exemplo, nessa fase da pandemia, quando eu tive a oportunidade de ouvir algumas lives, né? Aquelas lives que a gente ficava em casa assistindo, eu tive vontade de ver companheiros nossos aqui da Bahia, inclusive, e de outros estados, pelo menos umas 3 oportunidades, fazerem referências não, assim, não de negação, não digo de negação, mas de não aceitação do livro nas suas revelações. Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, vai se tratar da Pátria do Evangelho, vai tratar do Brasil, né, da história do Brasil. E ele diz, mas aí que vem para mim o que é significativo. No prefácio, ele avaliza integralmente o livro. E diz que Humberto de Campos está escrevendo aquele livro pelas qualidades de escritor que Humberto de Campos tinha e o acesso à mentalidade brasileira, ele tinha a aceitação, pelas suas condições culturais, mas Humberto de Campos recolheu aquelas informações das tradições da alta espiritualidade, dos grupos espirituais, das falanges espirituais, que cuidam, estão sempre se reunindo, cuidando dos interesses do problema da Terra e da humanidade terrestre. E aquelas revelações a gente vai traçar o perfil
o perfil do, digamos, do Brasil como a pátria, o nome diz pátria do Evangelho, para ser o país onde, assim como outros países, em outras épocas, tiveram a sua oportunidade de liderar o mundo com os seus defeitos, os seus poderes, como foi o caso da Inglaterra, da França, na época da Inglaterra, digamos, da Alemanha, enfim, todos esses países que foram poderosos, a Itália, que foram poderosos. Agora, a contribuição do Brasil não era tanto mais, a grande papel do Brasil não era tanto mais no aspecto material, mas no aspecto espiritual, de restaurador, de um país de onde voltassem, a partir de onde seriam emitidas para o mundo as claridades do Evangelho, porque a árvore do Evangelho, Jesus resolveu transportá-la da Palestina, onde ela nasceu, para o Brasil, em função dos comprometimentos históricos e kármicos dos países da Europa. E tudo aquilo que aconteceu, muitas guerras, muitas mortes, tudo aquilo que a história da igreja, enfim, toda aquela história, tudo aquilo que passaria. O Brasil é um país sem virgem, digamos assim, de problemas. Então, há uma preparação, e é isso que o livro Brasil, Coração do Mundo procura trazer. Mostrar os antecedentes, as antecedentes que levaram o Brasil a ser direcionado para essa função. Ele avaliza, ele afirma categoricamente. É um ponto de vista dele. Então, isso, para mim, tem uma certa validade, independente de qualquer raciocínio que se possa tirar. É natural. Mas isso é importante. Por quê? Em seguida, neste mesmo ano, ele lança um livro, este livro, que é um livro dos grandes livros dele, A Caminho da Luz. Neste mesmo ano de 38. E ele diz, nas prefácios, que... Aí ele reafirma, é engraçado, ele reafirma no prefácio do livro que é dele, que ele escreveu, ele reafirma, digamos assim, as suas convicções no trabalho de Humberto de Campos. Ele diz, o nosso irmão Humberto veio trazer, digamos assim, as premissas, digamos assim, as perspectivas, em outras palavras, é mais ou menos isso. A destinação do Brasil como restaurador do Evangelho, como pátria do Evangelho. O dele já não é assim. E a história de um país, que é o Brasil, a história o espiritual, olhando os antecedentes espirituais e projetando o que seria no futuro. E aqui ele diz que, na verdade, não é um livro de história, não é um livro de rever a história, mas abordando as premissas, né? Digamos, os antecedentes espirituais da história da humanidade em termos das suas conquistas no campo do espírito. Aí ele vai, né, é um livro onde ele vai falar, digamos assim, da história da Terra, desde o seu começo, né? A sua formação e as diversas etapas das civilizações que se constituíram, que foram constituídas, desde os homens primitivos até o processo evolutivo lento, através dos séculos, a vinda dos exilados de Capela, a vinda dos espíritos de outro orbe, e que foram construindo as civilizações, aí fala das grandes civilizações que deram origem ao que nós herdamos hoje, da Índia, da Grécia, né? Do Egito, etc. Esse caminho que vai se projetando, vai se construindo ao longo do tempo, alimentado pelos seus emissários, os emissários de Jesus de todos os tempos, que vieram, cada um, conforme na cultura de cada povo, trazendo os fragmentos do seu pensamento e do seu ensino. Mas o que me encanta nesse livro, me chama a atenção, está logo no início dele. Ele faz essas considerações, reafirma que repetindo, enquanto Humberto de Campos trouxe a história, né, os antecedentes históricos espirituais de um país, ele trazia essas referências ao planeta, aos povos do planeta, e ele começa com me permite fazer aqui a leitura, o primeiro capítulo, o primeiro tópico, digamos assim, a gênese planetária. Olha que bonito, que beleza. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida
de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, olha o detalhe, Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Uma comunidade de espíritos eleitos pelo Senhor. Esses espíritos são os responsáveis pelos destinos das coletividades, dos planetas do nosso sistema. E aí ele vai falar da formação da Terra. Quando essas reuniões, primeiro, é quando Jesus é designado a ser o direcionador, o coordenador, o governador, o diretor da criação do planeta Terra. E ele vai falar quando a massa, né, a massa fluídica, de energias fluídicas se deslocam, matéria fluídica se desloca do Sol, né, das entranhas do Sol, para tomar um curso independente, né, digamos assim, no roteiro dos países, todos os outros, em torno do Sol, é Jesus quem comanda isso, comandando milhares e milhares de operários, de engenheiros siderais, e aí dá início à criação, formação da Terra, desde a sua fase inicial, em todas as etapas, até chegar ao momento de surgir a vida, né? A vida na sua forma mais simples, a vida nas suas fases contínuas, subsequentes, o reino vegetal, o reino animal, até chegar no homem, as primeiras comunidades humanas, os primeiros espíritos individualizados na Terra, como filhos da Terra, propriamente dito, e aí ele prossegue, né, essa caminhada evolutiva. Jesus é o governador. Jesus é o diretor, que faz parte dessa pleiade de espíritos puros eleitos pelo Senhor. Isso me parece muito interessante, muito significativo na exposição de Emmanuel. Então, ele prossegue ainda nesse livro, olha, observa que guarda uma certa semelhança de objetivos com o de Humberto de Campos, mas ele já nessa dimensão maior. E aí ele vai falar, vai evoluindo até chegar, vão às diversas etapas, até chegar a época, né, as diversas escolas espiritualistas, civilizações e tal, chega no aprofundamento que chega e avança para o povo judeu, passa a ser o primeiro povo a aceitar, admitir a ideia de um só Deus. Ele ressalta o grande papel de Moisés, né? E ressaltando as culturas anteriores, o politeísmo grego, mas a filosofia, aquela coisa toda, mas Moisés é um passo à frente. O judaísmo é um passo à frente, até chegar a Jesus, quando a Terra adquire maturidade, a humanidade adquire maturidade espiritual. Aí entra um novo ciclo, é o ciclo de Jesus. E é interessante, considerações que ele tece, fazendo parênteses, minha intenção não é que eu posso entrar no acervo, nessa grandiosidade que é a produção de Emmanuel. A gente apenas, assim, de forma assim, desajeitadamente, pontua isso, aquilo, para tentar falar desse ser grandioso. Mas tem uma coisa interessante que eu achei, quando ele chega lá na frente e diz, lá na frente do livro, ele diz, a vinda de Jesus, ele vai se refere à manjedoura. Me permite ler um pouquinho mais aqui. Vamos fechar. Olha como é interessante. Ele diz assim, debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizam o grande acontecimento. Ele está se referindo à manjedoura e o que vem depois. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizam o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. O que precedeu a vinda de Jesus, a começar na manjedoura. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria. Personalidade sublimada de Maria. Tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de contribuições de fervor, crença e vida,
Poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável? Sim, Jesus não construiu a terra sozinho. Ele não fez nada sozinho. Então, tudo teve que passar por um processo de desenvolvimento, de contribuição dos grandes, né? Dos seus, ao longo das eras, como ele fala aí, os seus emissários foram sendo enviados, seja entre os hindus, entre os egípcios, entre os gregos, os próprios romanos, aqueles homens luminosos, de mentes luminosas, que trouxeram cada um a sua contribuição, uns mais, outros menos. Chegou o momento mais funilado que foi o judaísmo, os profetas, a partir de Moisés, a grandiosidade do trabalho de Moisés. E vieram os diversos profetas. Mas os próprios profetas anunciavam como seria a vinda de Jesus, não foi uma coisa de uma hora para outra. E se falava, veja o que disse aqui, João Batista. O próprio João Batista foi que foi anunciado com antecedência. Então ele fala aqui o processo, como a mediunidade foi um fator fundamental nessa a sensibilidade mediúnica de muitos deles foi fundamental para construir esse momento. A manjedoura, aí quando eles falam da manjedoura, a partir da manjedoura, os fenômenos que aconteceram na manjedoura. O que é que antecede isso? Isabel, a mãe de João Batista, o espírito, né? onde a mediunidade está presente na sua pureza, na sua maneira de ser uma mulher honrada e digna, e serve fiel a Deus. Simeão e Ana, o profeta Simeão e a profetisa Ana, que viveram dizendo que Simeão dizia que não foi informado pela espiritualidade, que ele não morreria sem antes ver a face do Senhor, do Salvador. Então você vê que tem toda uma engrenagem. E tudo isso em termos no campo material, ninguém dá muita importância, mas no campo espiritual isso é de uma importância muito grande. É como se fosse assim, uma proteção espiritual está preparando o caminho dele. José, o pai terreno de Jesus, que é pouco referenciado porque ele viveu só aquele determinado momento, depois ele sai dizendo nas anotações evangélicas. Mas imaginemos a grandeza de José, como o pai protetor que foi, do menino que nasceu, a história do nascimento, os cuidados, mudar para Belém, depois mudar para sair da Judéia para poder não ser pelas perseguições, os sonhos que ele teve. Então ele fala que a grandiosidade da presença dessas figuras. E João Batista, o precursor, aquele que veio antes, aquele que veio para parar as veredas, para acertar os caminhos, ajustar as veredas, o trabalho que João fez um pouquinho antes, até Jesus entrar em cena, aquele trabalho todo. Ele preparou a consciência dos homens, arrependei-vos, porque o Filho de Deus já está entre nós, o reino de Deus já está entre nós. Então, você vê, é interessante essas obras para mim, essas obras de Emmanuel. E aí, ele tem outro aspecto que ressalta aqui. Mais uma vez, ele ressalta a grandeza de Maria. Nessa carta atribuída a ele, que não é espírita, essa carta lá de Roma, ele fala da beleza e da sublimidade da beleza de Maria, das virtudes. Aqui ele volta a se referir. Aliás, já que nós estamos falando de Maria e também de José, eu me lembro que no livro Pão Nosso, se eu não me engano, foi naqueles tempos anteriores, quando a grandeza de Emmanuel, todo dia, nós avalizamos ela, ou avaliamos e absorvemos dela, o NEF aqui bebe essa beleza, os ensinamentos de Emmanuel, a sabedoria através dos livros, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e tal, né? Isso é histórico aqui no NEF. E me parece que naquela fase anterior que eu participava aqui, se eu não me engano, foi num comentário que eu pude fazer, no livro Pão Nosso, tem um dos temas chama Monturo, que por si só o título não é atraente. Mas eu me recordo que desde essa vez que acho que eu tive que ler para refletir, para comentar, me despertou uma atenção, um aspecto interessante. Porque no Monturo ele vai se referir rapidamente, ele se refere digamos assim, a importância do Monturo, porque Jesus disse que se o sal for insípido, que se a salgado não servirá nem como Monturo. Então Emmanuel pega isso para dizer assim, o monturo tem validade, tem importância,
e traz isso para comparar com as nossas imperfeições, o nosso futuro, as nossas... Então, o futuro, quando ele com o passar do tempo, ele se transforma em adulto, vamos dizer assim. Ele é nesse sentido. Então, ele diz assim, por que ele está dizendo isso? Ele vai dizer que essa coisa que nos acompanha, aí dando a ideia da caminhada espiritual, da evolução e tudo mais, ele vai dizer assim, se a importância do mundo, ele vai dizer, se Maria de Nazaré e José da Galileia são terras de virtudes férteis, ou seja, que não tiveram que dar testemunho maior, aqui ao contrário, não vieram para poder, digamos, para poder resgatar nada, assim, eu entendo. Diferente foram os apóstolos, essencialmente Paulo e, ele cita nominalmente, Paulo e Madalena, que desse monturo teve que verter, teve que processar muito sofrimento, digamos assim, verter muitas lágrimas para corrigir as dores as imperfeições do seu coração, para que pudessem atingir o estágio espiritual que atingiram. É mais ou menos isso. Então, nessa citação, me ficou assim, que é muito forte, me ficou assim, Maria de Nazaré e Jesus de Galileia, terras férteis, ou seja, coração leve, coração fértil, que não veio para aqui, no meu entendimento, que não veio aqui para resgatar nada, mas veio para cumprir missão dos pais, tinha que ser. Para serem pais do terreno de Jesus, tinha que ser espíritos sem nenhum comprometimento, vieram em missão para não aparecer, mas para servir. Então, ele faz essa referência, Emmanuel faz essa referência que eu achei muito interessante. São pontos assim que às vezes eu percebo naquilo que a gente vê de Emmanuel. Bem, mas seguindo um pouco mais, ele entra na fase dos purulentos, ele entra na fase dos romances, ele promete romances que tratam de sua própria, segundo ele vai se tratar de sua própria história, dos seus próprios erros, e onde ele vai narrar, ele se mostra com muita firmeza, dureza, assim, as suas imperfeições, o seu orgulho. Aí vai falar do senador Publio Lento, eu não sei quem lê, a gente vai ver ele há 2000 anos. É a sua autobiografia, onde ele fala da história de um Emmanuel. Quem já leu o livro, quem vai ler, vai perceber a história de todo aquele processo, onde a figura de Lívia, sua esposa, uma mulher extraordinária, e ele, né, a presença dela, e ele teve um contato com Jesus, ele precisou ter para poder vir em vista na necessidade de curar a sua filha. E, bom, resumo, ele não adere, ele teve a oportunidade de aproximar-se de Jesus, não, mas preferiu ficar com Roma, preferiu ficar com César, com o poder. Um homem culto, poderoso, de muitos recursos. Volta para Roma. Em Roma, onde ele vai morrer ele vai morar em Vesúvio, em Pompeia, e morre na erupção do Vesúvio, já aceitando, cego, já refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. E valorizando o que ele não valorizou antes, a grandeza espiritual da sua mulher, de Lívia. Bem, ele desencarna em Vesúvio. Aí ele escreve, complementando, em seguida, do mesmo ano, 50 anos depois. É a complementação da sua autobiografia espiritual. Aí já como escravo na história, um escravo grego, ou judeu grego, mais ou menos assim, mas de muita sabedoria, de muito conhecimento, quer dizer, passado. Como cristão, tornou-se cristão, e por ser cristão, ele morreu no circo. Ele foi condenado. Ele morreu sacrificado, porque ele viveu uma vida digna, era um educador, porque naquela época os romanos poderosos contratavam os gregos subjugados para serem os preceptores de seus filhos, para orientar os seus filhos. E ele era de uma cultura imensa, e tinha uma aceitação enorme dentro de determinadas famílias lá de Roma. Mas quando descobriram que ele era cristão, ele morreu no circo. Aí vai a sua caminhada. Parece no terceiro... Aí ele entra na fase dos romances, vem Paulo e Estevão, que é o livro que ele dedica a Paulo, extraordinário, que talvez seja a sua obra-prima. Aí vem Renúncia, onde se diz que ele está presente na figura do padre Damiano, que era um padre honradíssimo, generoso, bom, coração boníssimo, e vai. Então, depois ele descreve mais adiante, da época, além dos romances. Mas é interessante, nos romances ele sempre reafirma, são romances, mas que está dando em forma de romance testemunho das realidades que ele conheceu, da verdade que ele, como espírito, nessas encarnações, conheceu.
Então, passou essa fase dos romances. Foi o período lá dos anos 40, por aí, 40 e poucos. Então, caminhando para o nosso encerramento, eu queria apenas pontuar mais alguma coisa. Herculano Pires, o grande escritor brasileiro paulista, Herculano Pires, filósofo, considerado filósofo do espiritismo brasileiro. Herculano Pires, no seu livro, que deve ser de muita divulgação, talvez de maior aceitação, talvez seu best-seller, que é O Espírito e o Tempo, né? Herculano Pires. O Espírito e o Tempo, ele fala da história, da humanidade, do processo da evolução, da presença da mediunidade da evolução desde os primórdios, em todas as épocas, fala das épocas, enfim, das etapas das evoluções. Ele passa por todas as civilizações para poder chegar depois, lá adiante, ele chegar no cristianismo, chegar em Jesus, e chegar no espiritismo. Aí, para defender aquela tese, defender até aqui a doutrina espírita, ele reafirma, é uma doutrina de tríplices aspectos: ciência, filosofia e religião. E discutindo esses aspectos, ele desenvolve as suas teses filosóficas e sociológicas, etc., etc. Ele procura muitas questões, e ele diz assim, em determinado, já no final, ele desenvolve todas essas coisas, ele diz assim, nenhum, mas para efeito prático, efeito verdadeiro, o maior exemplo, a maior ilustração mais perfeita, a representação mais perfeita dessa tese, de que o Espiritismo é uma doutrina tríplice, nós vamos encontrar na expressão, no Triângulo de Emmanuel. E nos remete a esse livro. Esse livro que foi escrito também nesse período, lá por volta de 1940 e pouco, nessa fase inicial de Chico. Então, ele aqui, você localiza, na verdade, ele fala aqui do Triângulo de Emmanuel, e não está no curso do livro. Diz Chico, aqui na apresentação, Chico e o grupo de trabalho dele, diz o seguinte, que em reunião de 31 de outubro de 39, faz aniversário hoje, né? 31 de outubro hoje, vai outra coincidência histórica. Em reunião de 31 de outubro de 39, um mentor espiritual, um dos amigos espirituais do grupo de Chico, sugeriu, já que vocês trabalham, trabalhando com Emmanuel, fazendo perguntas, sugeriu que organizasse um trabalho de estudo mais aprofundado, ordenado, sistematizado. E decidiram isso, procuraram Emmanuel, enfim, o trabalho foi aceito, e daí em diante começou esse trabalho. Aí, Chico, no começo, Chico faz esse preâmbulo para dizer que começaram o trabalho com essa questão, perguntaram a Emmanuel, essa primeira questão aqui, inicial. Está no prefácio, né? Estou me especializando em prefácio. Porque ainda não consegui entrar no conteúdo dos livros, vou ficando pelo prefácio que vai me satisfazendo. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo? Não. Apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, ele sempre batia nisso, três aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Aí vem a resposta, para mim, luminosa de Emmanuel. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. Aqui ressaltou o nosso Herculano. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Triângulo de forças de Emmanuel. Eu acho também que é muito significativo. Então, me permite,
Eu sei que todos sabem muito mais do que eu, mas eu, para poder me sustentar, às vezes preciso me segurar alguma coisa. Com relação ao triângulo, eu arranjei isso aqui, o ângulo da ciência, o ângulo da filosofia. Aqui está o campo, no espaço terreno, acredito eu, assim interpreto, por onde se movimentam os homens, estudando, pesquisando, aprendendo, ampliando seus conhecimentos, tirando suas deduções, formando seus princípios filosóficos. Mas o sentimento, o lado que liga ao divino, está em cima. Não está no ângulo do ensino. Lembramos que Jesus falou, né? O reino de Deus está dentro de cada um. Buscai o reino de Deus. Então, isso sai da horizontalidade e entra na verticalidade. Assim, meus irmãos, é que a gente pode dizer alguma coisa assim, em rápidas palavras sobre o nosso Emmanuel, mas eu podia ainda lembrar, eu gosto, ainda falando dos prefácios, ainda falando dos prefácios. Tem um livro muito interessante, chama Falando a Terra, escrito por diversos espíritos, e Emmanuel prefaciou. Esses espíritos, os espíritos foram políticos brasileiros, Rui Barbosa, Deodoro da Fonseca, que mais o nosso Gama, né? Luiz Gama e tantos outros, acho que Miguel Couto. Inclusive, tem uma mensagem do espírito Joana Angélica, e que é Joana de Ângeles, que posteriormente vem ser a guia espiritual de André, de Divaldo. Então, ele comentando sobre a importância, ele faz uma comparação, ele gosta muito dessas comparações, é como se fosse o Evangelho, a grande árvore. Galhos, essas mensagens daqueles espíritos, a valorização daqueles diversos mensagens reunidas, como se fossem galhos, digamos assim, frutos dos galhos que cada um oferece. Da importância que eles trazem, do valor que tem. Mas ele diz o seguinte, o aproveitamento disso aí vai depender de cada um. Aí ele diz assim, lembrando que o despertar das pessoas varia, desculpe, ao infinito. Varia ao infinito. E aí ele vem com essa pérola, mais ou menos assim. A gazela desperta ao canto do pássaro, enquanto a pedra somente com as explosões das dinamites. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e Emmanuel nos ampare e nos guie sempre. Emmanuel, que eu tenho certeza, sustenta essa casa também. Obrigado.